Amados irmãos e irmãs, neste momento, a palavra de Deus tomará seu lugar na nossa novena. Para tanto, ela será acolhida, depois proclamada, para o nosso conhecimento. Recebemos a palavra de Deus cantando. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Pés, Senhor, lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele fala no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra lida. Vamos agora receber nosso querido Genilson Sapucaia, que é o nosso pregador, vai nos ajudar a entender esse tema de hoje, que é vocação, resposta de amor ao chamado de Deus. Hoje, com nossas palmas, a nosso Genilson. Hoje estão conosco os coroinhas, o Messi e homenageados enfermos da comunidade. Boa noite a todos. Saúdo ao Padre Ribamar, ao Diácono Jorge, à equipe da liturgia da noite, aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também que nos acompanham pela rede social. O tema central deste ano nos propôs o que mesmo? Tema central: Menino Jesus de Praga, fonte de toda vocação, graça e missão. Muita gente por aí afora, eu não me apresentei porque eu sinto aqui, né? Sou daqui desta casa. Eu mesmo vou logo me dizendo, né? Me sinto parte desta casa. Me sinto muito bem aqui. E por isso que também a gente já... Né? Então, por isso não me apresentei. Mas para quem, se alguém aqui não me conhece, meu nome é Genilson
Sou daqui da vizinhança de vocês, da paróquia de São Paulo, mas volta e meia também estou aqui. Com muita alegria, né? Então, muita gente tenta desassociar Jesus de Maria e de José, né? Mas, quando nós falamos de vocação, olhe bem, o que a palavra diz? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando eu falo desassociar, é que quando Jesus veio ao mundo, as pessoas entendem que Jesus, ele permaneceu com todos os seus poderes divinos, né? E intocável. Mas a palavra vai dizer que ele se fez carne como nós. Quer ver a prova disso? Quando Jesus estava na agonia do horto, Jesus teve o quê? Medo. É tanto que ele vai falar o quê? Para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade. Então, naquela hora, Jesus estava o quê? Como humano. Então, como é que você vai... Então, a obediência que Jesus teve a Deus é também a referência de Maria e de José. Porque o sim de Jesus começou com Maria e com José. Então, a vocação de Jesus é fruto também desse sim. E Deus não poupou Jesus de passar por nada. Se Jesus estivesse hoje aqui no mundo, nos nossos tempos, né? Poderia morar aqui na Liberdade, né? Porque a condição social dele era essa, de morador da Liberdade aqui, como nós somos, né? Da Santa Mônica, de API, do Largo do Tanque, de São Caetano, enfim. Então, essa seria a condição de Jesus. Então, não foi fácil. Não foi fácil para Jesus. Então, mas ainda assim, ele obedeceu ao Pai. Então, quando o tema desse ano diz que ele é a fonte de toda a vocação, o tema está corretíssimo. Porque foi pela obediência, em primeiro lugar, que ele seguiu aquilo que Deus confiou a ele, e viveu a graça, e viveu a missão, e hoje o seu testemunho está entre nós. E olha que esse título de menino Jesus de Praga é um milagre que aconteceu o quê? Muito tempo depois. E a igreja diz o quê? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E chegou aqui, lá no lugar lá de Praga, né? E esse nome chegou aqui na Liberdade. Mas vindo para a leitura, para o nosso tema de hoje, que é vocação, resposta ao chamado de Deus, onde o diácono Jorge já leu aqui a passagem. Quando eu estudava para esse tema, eu tenho uma Bíblia de estudo, e ela vai dizer o seguinte... Permita aqui abrir um entre aspas. No rodapé, ela vai dizer assim, que a espiritualidade do chamado cristão começou justamente através desse momento aqui, quando Jesus chama Pedro, né? Chama Pedro e chama seu irmão André e diz: segue-me. O que a palavra vai dizer? Que eles nem o quê? Eles nem disseram assim: Senhor, espera aí que eu vou aqui. Não. Eles simplesmente foram. E o texto, e lá na Bíblia do estudo, ele diz que eles foram imediatamente e incondicionalmente atrás de Jesus, para seguir Jesus. E esse chamado... Olhe como é que as coisas, elas chegam à história, né? O sim de Pedro
foi o sim de muita gente depois e chegou aqui até nós. E chegou até nós. Então, é muito importante, irmãos, que a gente tenha uma coisa no nosso coração. A base da nossa caminhada é a experiência primeiro com Cristo. Quem não tem uma experiência verdadeira com Cristo, como essa de Pedro e de André, não vai atrás de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, o Senhor um dia nos visitou e nos disse assim, talvez não tenha sido assim de forma tão objetiva como olhou, né? André mais Pedro tiveram aquela chance de estar caminhando com Jesus e de receber aquele chamado, mas nós, de alguma forma, nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui de alguma forma. Alguém que não foi Jesus diretamente, mas alguém usado por ele, nos chamou a estar aqui hoje. Jesus usou alguém para dizer: vem e segue-me, Genilson, vem e segue-me, Neinha, né? Vem e segue-me, tantos outros aqui, vem e segue-me, Vera, vem e segue-me, Giovanni, né? Jesus, de alguma forma, ele nos chamou e nós vivimos essa experiência com Cristo ali naquela hora e nós dissemos o quê? Senhor, eis-me aqui, vou te seguir, vou estar contigo, vou caminhar contigo. Naquela hora foi isso que nós dissemos para Jesus. Como Pedro e André disseram. Mas tinha um professor, né, meu, que ele dizia assim, quando ele queria falar dos poréns, ele dizia assim, mas, né? Ele dava um mais bem acentuado, né? O chamado de Jesus para nós, ele precisa ser o quê? Não começa só naquela hora e terminou, né? Não é como uma festa, né? A gente vai numa festa, quem vai para a festa foi boa, todo mundo se divertiu ali, depois todo mundo vai para casa, todo mundo esquece a festa, ninguém fica na festa mais, né? Mas, na experiência com Deus é diferente. E, naquele tempo, como hoje, os discípulos, eles não ficaram apenas naquele momento em que Jesus os chamou. Jesus chamou para quê? Para caminhar com ele. E aí é que a coisa começa, não é verdade? Porque você dar um sim momentâneo é uma coisa, mas um sim todo dia é totalmente diferente. Primeiro porque quando a gente tem uma experiência de alegria, de felicidade, né, de gozo, a gente vai achar o quê? Que as coisas vão começar a dar certo, né? É como as novelas, né? As novelas são assim, a pessoa passa aquela dificuldade toda, quando chega o fim da novela, tudo dá certo, não é assim? Todo mundo ficou feliz, todo mundo, não vai acontecer mais nada com aquelas pessoas, não é? Todo mundo vai se amar dali, todo mundo vai seguir em frente, não é assim que acontece? Parece que as pessoas deixaram de ter problemas, né? E a gente, às vezes, no encontro com Cristo, nós achamos, né, que o nosso começo com Cristo é igual um final de novela. Quando, na verdade, não é. Não é. Como naquele tempo, olhe bem, cada um tinha o quê? Cada um dos discípulos tinha uma função. Não era assim? Pedro era aquele que organizava uma coisa, André era outra, né? Olha como as coisas vão mudando, né? Ele, o que vai acontecer ali naquela hora? Senhor, eu vou te seguir. Não, realmente é bom. Mas de repente começa as coisas acontecerem, né? E aí vem o quê? Vem as dificuldades. Imagine que o mesmo Jesus
que chamou Pedro e disse assim: vem, segue-me, é o mesmo Jesus que vai dizer mais lá para frente: afasta-te de mim, Satanás. É os conflitos da caminhada. É as coisas que vão acontecendo, né? Naquela hora da emoção, é muito bom, né? E você vê que Pedro, quando Jesus, antes de Jesus dizer afasta de mim, Satanás, o que acontece ali? Pedro exprime o seu amor a Cristo. Momentos antes que a palavra vai dizer, mas logo depois vem isso. A mesma coisa são vocês, sou eu também. Naquele primeiro dia foi uma ótima, né? Foi ótimo, né? Foi tão bom conhecer Neinha, ela é tão animada, né? Foi tão bom conhecer Vera, foi tão bom conhecer Adail, foi tão bom conhecer Pedro, né? Pessoas legais, né? Pessoas ótimas, né? Assim, mas de repente, a convivência, o que é que ela vai fazer? Os irmãos começam a mostrar as fraquezas. E nós vamos vendo a deles, e eles vão vendo o quê? A nossa. Então, quando o tema nos chama, vai dizer assim, ó, que a vocação é uma resposta de amor ao chamado de Deus, eu posso dizer com precisão: para eu seguir, eu preciso das pessoas que eu menos gosto na igreja. Estou falando isso, não é aqui para a paróquia Menino Jesus de Praga. Estou falando isso porque lá na paróquia São Paulo, os desafios são os mesmos. Minha irmã ali, que eu sei que é da São Cosme, os desafios são os mesmos. Em toda paróquia, os desafios são os mesmos. Então, o que o Senhor amou é isso. Sempre eu penso nisso. Imagine o amor que Deus tem que ter por nós, para aguentar a gente. Imagine o que é que Deus não passa, né? Vocês acham que Deus não tem esperança quando a gente dá aquele sim, quando a gente está firme? Deus tem esperança. Deus diz assim: olha, agora esse meu filho vai, mas de repente ele vem, né? Ele vem, por alguma coisa ele vem. Então, quando eu não vou aqui falar conceito de vocação, porque nós bem sabemos o que é vocação, que é chamado, e principalmente o seguir em frente, não é? Então, aí eu volto a dizer, você quer ver outra coisa? Santa Teresa d'Ávila, ela sempre diz isso. Santa Catarina de Sena também. Que nós somos muito voltados às consolações, né? É muito bom quando a gente é consolado, né? É muito bom quando nós somos consolados, né? Quando eu estou com um problema e vi aquele irmão, dá aquele abraço, né? E quantas vezes, mas a caminhada cristã, ela consiste em você vir precisando de um abraço e você tomar uma patada. Caminhada cristã consiste nisso. Cristo, quando estava no alto da cruz, quem podia ajudar? Não. Melhor dizendo, quem gostaria de ajudar, não podia. Não podia fazer nada. Maria, João, os discípulos não podiam ajudar. E quem podia fazer alguma coisa, estava fazendo o quê? Zombando ou não fazia nada. Mas qual foram as palavras de Jesus? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem.
Meu irmão, a caminhada com Deus, meu irmão, minha irmã, a caminhada com Deus, ela não é fácil. Você é chamado por Jesus a segui-lo, mas você também pode ser chamado a ser o coordenador, a ser a pessoa que limpa a igreja, a ser a pessoa que fica na secretaria, a ser a pessoa que canta, a ser a pessoa que fala na frente. Mas muitas vezes, as pessoas às vezes olham para mim, eu vou me colocar aqui como exemplo. As pessoas se referem muito à minha profissão. Eu sempre digo isso. A profissão fica do portão para fora. Quem está aqui é o servo. O coordenador é o maior dos servos. Um coordenador mandão, ele está fracassando naquilo que Deus chamou ele a ser, está fracassando na vocação, está fracassando na missão e está sendo pedra de tropeço. E é o que mais nós vemos no meio de nós. O Senhor, Ele não nos chama, Deus pode nos dar a coordenação, tomar conta da chave, trabalhar no altar, ser o coordenador da liturgia, ser do grupo de canto, ser da Pascom, ser de não sei o quê, ser da pregação. Mas vai chegar um tempo que você não vai ser mais. Acabou. Uma coisa que eu digo sempre, Fábio, eu não sei quem foi que imprimiu, aí me colocou como coordenador da comunidade, que eu já não sou mais, né? Eu já não sou mais. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Estou dizendo que eu saí mesmo do cargo. Eu não estou mais no cargo. O Senhor vai chamar a gente para outra missão. Porque Deus, Ele não quer o coordenador, Deus quer o servo. Deus quer o servo. Quando Jesus, lá na hora de ir para o céu, que Ele disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Né? Foi que, não, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aconteceu aquelas coisas todas, né? Mas tu sabes que eu te amo. Lá sabia Pedro o que ia acontecer com ele depois. Né? Depois de ser papa, olha como ele morreu, o martírio de Pedro. Olha como aconteceu, às vezes a gente está tão apegado a tanta coisa que a gente não entende a dinâmica do Evangelho. O Senhor não te chamou para estar à frente, para você ser melhor. E ainda tem outra coisa, meu irmão. Chegou no tempo, você tem que sair. E a palavra vai dizer o quê? Que uma árvore que não dá frutos, ela vai ser o quê? Pautada e jogada fora. Você acha que uma pessoa que muitas vezes está numa coordenação 10 anos, 15 anos, 20 anos, está dando fruto? Não está. Às vezes persegue, né? Se vê alguém que vai amadurecer ali naquela missão, não permite que o irmão cresça, para que você fique ali. Nós estamos na igreja como caminho de salvação. Se Deus lhe deu hoje uma coordenação, é para a sua salvação. É porque Deus quer fazer algo em você. Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra. Quando Deus chamou Pedro, qual era a intenção? Quando Jesus chamou Pedro, qual era a intenção? Naquela hora, era fazer dele o quê? Que ele se tornasse depois o que nós sabemos o que ele se tornou. Quando Jesus chamou João, quando chamou André,
Ele sabia que ele queria fazer algo na vida dele. Quando o Senhor me deu o dom da palavra, ele queria fazer algo. Quando chamou Padre Ribamar, quando chamou Jorge a ser diácono, não é? O Senhor não chamou para ficar aqui no altar, não. Simplesmente para celebrar. Deus queria fazer, quer fazer, né? Algo através do nosso chamado. E você já parou para perguntar para Deus se dentro daquilo que você faz aqui na igreja, você está construindo o seu caminho de céu, ou se você está sendo referência para alguém ir para o céu? Uma das reflexões que eu mais faço na minha vida é essa. É essa pergunta que eu me faço. E a outra pergunta que eu sempre me questiono: o Senhor não me chamou para a igreja para ser melhor do que ninguém, mas para ser diferente, sim. Para ser diferente, sim. Um cristão que é igual a todo mundo precisa ver aí o que é que ele está fazendo da vida dele. Se as pessoas não vê um sinalzinho em mim, algo está errado comigo. Se eu passo na rua e as pessoas me veem como todo mundo, algo está acontecendo de errado em mim. E não é eu que estou dizendo, a palavra diz o quê? Volta a falar a mesma coisa. Que uma árvore precisa dar o quê? Frutos. Eu não estou falando aqui que vocês precisam sair por aí pregando, enchendo a paciência dos outros, nada disso. Mas dentro de nós, a Eucaristia que nós recebemos, as nossas vindas aqui nesses 9 dias, ela precisa construir algo em mim e nos outros. E precisa gerar fruto para a comunidade. Se não gerar fruto para a comunidade, é igual uma festa de largo. É igual uma festa de carnaval. E infelizmente, vou ser sincero, tem festa de novenário de nossas paróquias que parece um fim de um carnaval. Padre Adilto falou, para encerrar, olha, Padre Valso passou 14 anos lá na igreja. Padre Ricardo passou 3. Padre Adilto foi antes deles. Há quanto tempo é isso? Padre Adilto falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, olha quanto tempo tem isso, né? Pelo menos 17 anos atrás. Uma festa de paróquia que não gera conversão é uma festa inútil. É o mesmo que não tiver acontecido nada. Se não foi luz para alguém, ainda que seja uma pessoa daqui, que já esteja 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos aqui, foi uma festa inútil. Nós preparamos tantas coisas, né? A gente prepara muita coisa, a gente prepara rifa, a gente prepara o mingau para vender, a gente prepara o grupo não sei qual, tem que dar não sei quanto, não é assim? Eu preciso dar isso, eu preciso dar as flores, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas a gente não faz assim. Em que é que eu vou permitir que Deus me toque? Que Deus trabalhe em mim nessa festa da novena? Você já parou para pensar nisso? De um oferecimento que você precisa fazer na festa, para que Deus faça algo em nós, em mim e em você? Olha quanta coisa a gente não percebe que precisa acontecer e a gente vai deixando, né? É por isso que eu estou dizendo, gente, eu não estou sendo ofensivo, eu só estou dizendo isso,
que uma festa, um novenário de uma paróquia não pode ser igual uma festa de largo, uma festa de carnaval, que quando acaba está todo mundo cansado. Tem gente que leva uma semana sem ir na igreja depois, porque está cansado. Eu estou mentindo aqui? Eu estou falando a vocês porque eu sou de paróquia como vocês e passo pelas mesmas coisas. Será que a festa da paróquia é para nos cansar? A gente ficar naquela correria, e briga. E fulano não botou a flor não sei aonde, não fez isso, não fez aquilo, esqueceu não sei o quê. Não é assim que a gente faz? E a gente quer fazer uma festa para Deus e a gente acaba fazendo uma festa para o outro. Festa de paróquia também não pode acabar em briga. Olha, eu estou aqui, estou falando de experiências que eu também tenho. Da minha paróquia. Sou católico como todos vocês. E o tema que vocês escolheram aqui é o quê? Tema central: Menino Jesus, fonte de toda a vocação, graça e missão. Então, é isso. E o tema de hoje, e a vocação, resposta de amor ao chamado de Deus. Resposta, de amor, lembra amor, né? Ao chamado de Deus. Se fulano de tal não trouxe a flor, eu sou assim. Eu aprendi uma coisa. Eu já estou encerrando. Isso aí eu vou falar de mim mesmo. Toda pessoa que eu não gosto, eu rezo. Eu começo a rezar pela pessoa. Sabia disso? Quem eu não gosto tem mais vantagem comigo do que eu gosto. Sabia disso? Porque quem a gente ama, geralmente a gente vai deixando passar, não é assim? A gente se distrai. Não, observe, quando eu gosto de alguém, eu fico tranquilo com a pessoa. Mas quando eu não gosto, só em ver, né? A natureza já, né? A natureza já faz, né? Então, quando Jesus diz para a gente: amai aos vossos inimigos e orai pelo que eles perseguem, é porque Ele sabe quem a gente é. Tudo isso que eu estou falando é difícil, viu? É um desafio. Quem ama todo mundo, eu tenho medo daquelas pessoas que gostam muito de abraçar todo mundo. Oh, meu irmão, meu tico, aquela coisa para mim. Né? Não estou dizendo aqui que é errado a pessoa ser assim. Mas ninguém gosta de todo mundo, não, gente. Ninguém gosta de todo mundo, não, gente. Ninguém gosta, não. Tem sempre uma pessoa que nos tenta. Que nos tenta da pior forma possível. Mas Jesus permitiu que aquela pessoa venha e conviva conosco para a nossa santificação, para que a gente dê uma resposta de amor ao chamado de Deus. A gente precisa sair daqui hoje, no mínimo, pensando nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas o tempo já passou e eu preciso também encerrar, mas a minha vida de oração, ela tem permanecido em pé e Deus
tem me pedido oração. Peça ao Senhor hoje. Leve isso dentro de você. Com certeza, a gente tem muita gente boa, né? Para nos treinar no amor, né? Tem gente que só tem um, tem gente que só tem dois, tem que ter um bocado de gente, né? Mas a gente precisa dar passos firmes. E esse tema central e esses 9 dias de novena precisa nos treinar, viu? Domingo precisa estar aqui pessoas diferentes para celebrar com alegria a festa, mas também pessoas querendo ter outras atitudes. E não esquecendo que você quer mudar, mas muitas vezes o seu irmão não. Viu? Às vezes demora. Todo mundo tem seu tempo, né? Mas que fique em nós que a vocação é a resposta de amor ao chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Como é que... Ouvindo as palavras construtivas do nosso pregador, vamos com alegria cantar ladainha do Menino Jesus de Praga.